Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Dia 29, quarta-feira. 29 de março. Bom dia, Maria! Como vai, Lucilena? Tudo bem? Carla, bom dia! Começando com Lineker e os caramelos. Bill, bom dia, Eliana. Bom dia, Luiz. Bom dia, mãe. Tudo bem? Pati, Japiaçu, como vai? Bom dia, Rossana. Bom dia, Isis. Olha que música. Olha só que beleza. É uma voz, né? Eu fui no show da Lineker em Porto Alegre. Ah, sensacional. Espetacular, assim. Tipo, uma potência absurda, assim. Bom dia, Conceição. Bom dia, Grácia. Bom dia, Ana Tereza. O show da Lineker é algo, assim. É pura potência. É algo das entranhas, assim, sabe? Tu não consegue te aguentar na cadeira. Como é que tem gente que tem tanta energia, né? Bom dia, Rosalie. E é uma música sensualíssima, né? Ângela, como vai? Então é isso, gente. Vamos lá, vamos para o nosso Dharma, vamos para as nossas notícias. Daqui a pouquinho tem meditação presencial e online, para quem quiser. Ao mesmo tempo vai estar acontecendo na outro espaço aqui no Arquitetura da Mente, Yoga. Então a Amanda vai estar lá com a turma do pessoal de Yoga e eu aqui com o pessoal da meditação presencial e online. Quem quiser chama que a gente discute sobre o link do Zoom. Bom dia, nega. Tudo bem? Nega, se quiser vir agora de manhã, eu sei que a tua vida é bem tranquilinha. A nega já deve estar na estrada. Mas é isso. 7h15. O que mais que acontece? É a vida acontecendo. Eu já estou desde as 4 ligado aqui, 13h30 já estava acordado, 4 horas já estava ali praticando, trabalhando, às 4h30 já estava trabalhando. É uma loucura. Então é a vida, né? Aqui, ó, O Poder das Daquines, Micaela Haas, editora Lúcida Letra. Poder das Daquines. Bora lá então. Aí, eu sei que não bate, só tô te zoando. Aí nós estamos lendo sobre a Cadro, né? A Candro. Thiago do Cadro. Ali do Cadrolim, Três Coroas. Bom dia, Natalina. Então ela é a esposa ex, né, do falecido Chagdu Rinpoche, que montou o espaço Cadrolim em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Okay? Ela é uma americana e está por ali. E aí a Micaela pergunta para ela como uma garota do Texas acabou se tornando uma líder espiritual no Brasil. Eu não encontrei o Dharma até os 31 anos de idade. Tive uma infância bem comum. Cresci em uma cidade grande e barulhenta onde havia uma refinaria, Port Arthur, no Texas, o lar de Janis Joplin. Quem curte Janis Joplin? Eu adoro Janis Joplin. Às vezes eu coloco para correr, só para ouvir aquela voz. Quem curte Janis Joplin? Quem nem sabe quem é Janis Joplin aí? Quero só ver. Bom dia, Stanley. Quem não sabe tem que procurar. À noite, o céu ficava com uma bela cor verde por causa das refinarias de petróleo. Bom dia, Kátia. Mas eu adorava aquele lugar. Meus pais eram pessoas criativas e inteligentes. Meu pai era engenheiro e acabou se tornando chefe de construção e manutenção dos super petroleiros do Texaco. Texaco. Agora que eu me toquei do nome. Texaco, banda Texaco, né? Tinha Texaco aqui no Brasil, né? Minha mãe tinha habilidades sociais que deram muita vida ao progresso empresarial dele. Bom dia, Paulinha.
E ela investiu o dinheiro da família com bastante sabedoria. Quando eu tinha 15 anos, o trabalho de meu pai o levou para a cidade de Nova York e nos mudamos para um subúrbio do estado de Connecticut. Depois do ensino médio, fui para a faculdade no estado da Virgínia e me formei em inglês. Então vejam que é uma pessoa normal, enfim, né? Com uma vida, né? E aí aos 30 anos as coisas começam a mudar. Fui para a faculdade. Depois disso, entrei para o Peace Corps e fui para a Serra Leoa, na África Ocidental. Bom dia, Lu. Ensinava inglês. Adorava ensinar a ler. Em uma escola primária de uma aldeia e depois das aulas, eu estava nascendo em 68, no auge do movimento hippie. Voltei para os Estados Unidos depois de viajar pela África Ocidental e Oriental, Turquia e Europa. Mudei-me então para Nova York, onde trabalhava como pesquisadora, verificadora de fatos e redatora freelancer para várias revistas. Alguém me dá um toque aí. Estão ouvindo? Vocês estão por aí? Alguém me dá um toque? Sim? Obrigado, Nick. Deu um tilt aqui. Obrigado. Um dia, estava fazendo um bolo e o forno explodiu. Então ela estava lá em Nova York, né? Aí a Micaela perguntou, o que a fez deixar sua vida dinâmica em Nova York? Então ela disse, um dia eu estava fazendo um bolo e o forno explodiu. Tive queimaduras de 2º e 3º graus no rosto. Minha vida inteira mudou naquele momento, em termos de aparência. Deixei de ser uma mulher razoavelmente atraente e me tornei uma pessoa com quem ninguém queria compartilhar o mesmo banco no metrô. Ah, que loucura. Do nada a vida muda. Aquele foi um grande ensinamento sobre impermanência. Mas agora eu acho que tá tudo certo, né? Acho que voltou. Aquelas coisas que acontecem no Instagram. Sempre me interessei, interna e externamente, fiquei chocada, sem rumo. Então imagina, o forno explodiu no rosto dela. Queimaduras de 3º grau. Sempre me interessei por mulheres viajantes e quase na mesma época da queimadura comecei a ler sobre mulheres fascinantes que viajaram pela África e pela Ásia. Mas não ficou sequelas, porque olhem só a foto dela, ó. Ela é mais ou menos isso hoje, assim, essa foto é quase que atual, assim. Ela é bonita, uma mulher. Ela tem os olhos muito azuis, assim, conheço ela pessoalmente. Fiz retiros, né? Ela é bem isso, assim. Sempre me interessei por mulheres viajantes. Bom dia, Rossana. E quase na mesma época da queimadura, comecei a ler sobre mulheres fascinantes que viajaram pela África e pela Ásia. Por fim, escrevi um artigo sobre Alexandra David-New, que em 1924 foi a primeira mulher ocidental a chegar a Lhasa, a capital tibetana. Recebi $2.000 por esse artigo e com esse dinheiro comprei uma passagem de volta ao mundo. Viajei sozinha, primeiro para o Afeganistão. Eu havia reunido alguns contratos de revistas para escrever sobre a minha viagem. Você acha que era apenas uma viagem que voltaria para Nova York? Pergunta a Micaela. Achei que voltaria, mas também tive a intuição de que talvez não. Antes de sair de Nova York, comprei um seguro de vida no valor de $50.000. Queria retribuir a minha educação aos meus pais e disse aos meus amigos que se eu morresse, deveriam fazer uma grande festa. Então essas coisas, tu sai para o mundo sem saber por que, acontece algum episódio na tua vida, tu sai para o mundo e daqui a pouco ela vai se transformar numa lama, sabe? Como que isso acontece, né? Como é que os movimentos... Se não tivesse acontecido aquilo que foi uma tragédia, né? Aí acontece isso, pronto. Bom dia, Marcela, logo já te mando o link. Rastrek, tudo bem? Bom dia. No Afeganistão, fiz uma viagem de ônibus para Bamiyan, com um grupo de turistas franceses, um dos quais foi assassinado um dia depois de nossa chegada. Só tranquilidade, né?
Essas foram notícias sensacionais de primeira página e poderiam ter sido uma grande história para mim, mas não escrevi sobre isso. Em vez disso, aquilo me assombrou, como outro sinal de como as circunstâncias mudam facilmente, de como é fácil morrer. Quando finalmente cheguei à Índia, algumas semanas depois, estava muito aliviada por não ser uma mulher viajando sozinha em países muçulmanos e permaneci perto dos lugares sagrados budistas. Ladakh, Dharamsala e, por fim, Tsopema, onde encontrei mestres e yogis realizados e onde me tornei formalmente budista. Em Tsopema, houve um incidente em que quase morri. Poxa, mas ela tem a vida, né? Por um fio. Por causa de um aquecedor que emitia monóxido de carbono. Para mim, aquela foi outra lição de impermanência. Então o karma dela é para isso, né? É um negócio meio complicado. Caminhando em um oceano de compaixão. Falando nisso, ontem nós fizemos uma prática da compaixão linda, né? Como você conheceu Chagdu Rinpoche? Quando meu visto indiano expirou, fui para o Nepal. Em Bodhnath, participei das iniciações concedidas por Kyabe Dilgo Khyentse Rinpoche. Chagdu Rinpoche guiou a procissão dos grandes lamas quando deixaram o monastério. Assim que o vi, fiquei fascinada. Perguntei a uma pessoa, quem é? Fiz um grande esforço para conhecê-lo. Ofereci-lhe um lenço branco e um pote de mel em nossa primeira audiência. E cerca de 2 semanas depois, eu o pedi em casamento. Que loucura! Ai, gente. Nossa. Quem mais é assim, impulsiva? E ficaram casados a vida toda. A conversa externa era sobre a vinda de Rinpoche para os Estados Unidos, mas internamente eu havia desenvolvido um desejo muito profundo de estar com ele. Eu disse, por que você não se casa comigo? 2 semanas. E a Micaela disse, não acredito que você disse isso. Rinpoche olhou sério para mim. Quando finalmente aceitou, ele também disse, este não será um casamento para obter passaporte. Então ele já deu a real para ela, né? Montaram um império, né? Porque Três Coroas é um império, assim, uma coisa... Quem já foi lá percebe isso, né? Uma loucura, assim. Você se lembra do que sentiu na primeira vez que o viu? Porque é uma conexão muito mais forte do que tudo isso, né? Não foi conceitual, foi exatamente como dizem nos ensinamentos. Limalhas de ferro movendo-se irresistivelmente em direção a um imã. Em Bodh Gaya, pouco antes de viajar para o Nepal, fiz uma prece de aspiração diante da imagem de Tara, na parede do templo. É muito lindo fazer a recitação de Tara. Eu faço pelas manhãs cedo, né? Ela é um pouco longa, assim, leva uns 15 minutos para recitar todo a prática de Tara, né? Mas é lindo, assim. E recito em voz alta, né? É muito lindo. Dá uma força, assim, quando tu te conecta a Tara. Acho que a Paty, né? Paty, tu faz as práticas de Tara também, né? Não sei se está fazendo, mas já teve esse movimento. Rezei para que eu realizasse a compaixão mais elevada e o amor mais elevado entre um homem e uma mulher. 4 dias depois conheci Chagdu Rinpoche, que ofereceu um caminho para os 2 aspectos daquela prece. Essas práticas eu não posso passar, né? Porque é uma prática do Vajrayana. Eu tenho iniciação. Fui para os retiros de 15 dias para receber essa iniciação, que eu já contei aqui. Mas eu não tenho autorização de passar, mas posso ler. Posso ler para as pessoas podem ler. Eu tenho as sadhanas ali, né? Mas eu não tenho autorização. Isso é passado somente de um lama para um discípulo, diretamente, assim. Nem sei se tem na internet isso. Acho que não. Ele falava inglês naquela época? Muito pouco. Ele desenvolveu o inglês só dele. Tinha um vocabulário tremendo e falava fluentemente, mas usava sempre a sintaxe tibetana. Seus alunos adoravam seu jeito de falar, mas Rinpoche lamentava não ter um inglês adequado. A Carla comentou, eu posso fazer uma leitura de prática numa dessas aulas, mas que fique claro que não é uma iniciação, não é nada
mas só para conhecer, assim, mas isso numa aula presencial, né, numa aula aberta, ou online, né, fechado, né, para quem estiver na aula. Só para conhecimento e daqui a pouco, um dia, quem sabe, as pessoas se movimentam e fazem. Como você o descreveria para alguém que não o conheceu? Um amigo. Descreveu o encontro com ele como entrar em um oceano de compaixão. Ele era um ouvinte caloroso e maravilhoso. Ele tinha uma presença magnífica. Sua sala era repleta de projetos de arte e textos, e geralmente um ou mais cachorros pequenos. Ele gostava de cantar, costurar, pintar e esculpir, e estava sempre às voltas com atividades. Eu também gosto de costurar. As peças de roupa aqui da minha filha e da Carolina, da minha esposa, eu que costuro a mão. Né, mãe? Eu que costuro, faço, não, prendo o botão, ajeito a bainha, costuro alguma coisa que está ali. Faço vários tipos de ponto máquina, ponto invisível, uma loucura. Eu gosto dessas coisas. Sinto confortável, é uma meditação para mim. A Bela traz as roupas dela de Porto Alegre, uma pilha assim, pai, descosturou aqui embaixo do braço, não sei o que e tal. Aí eu... Nos sentíamos ricos ao redor dele, abundantes, pois ele possuía uma riqueza ilimitada de ensinamentos e de conselhos sábios. Ele confiava nos praticantes ocidentais e não deixava de oferecer nenhum nível de ensinamentos. Queria ser chamado de lama da motivação. Seus principais ensinamentos eram sobre a intenção pura, e ele constantemente nos lembrava de verificarmos a nossa motivação para ações de corpo, fala ou de mente. Em sua autobiografia, ele menciona que quando a percebeu pela primeira vez na plateia, ele a viu envolta por um brilho vermelho, uma luz poderosa e atraente. Isso o Chagdu, quando viu a Kandruna. Você tem a sensação de já tê-lo encontrado antes em outras vidas? Isso foi apenas um reacender da chama? Então, o brilho vermelho seria o brilho rubi de Tara, né? Para quem está sacando aí. Mais tarde, ele brincou que deveria ter entendido que a luz vermelha era um sinal de raiva. Quer tenha sido um reacender de uma conexão passada ou simplesmente todo o meu bom karma amadurecendo nesta vida. As coisas aconteceram muito rápido e de maneira muito poderosa depois que nos conhecemos, e o relacionamento durou muito tempo. Lua de mel e pia da cozinha. Como foi o início do seu relacionamento com ele? O início no Nepal foi uma lua de mel. Professor-aluna por cerca de 6 meses. Rinpoche era muito pacífico e raramente me criticava, embora eu tivesse certeza de que muitas vezes não era hábil em servi-lo. De manhã ele costumava fazer cerimônias para as várias pessoas que as solicitavam, e à noite ele ensinava até tarde. Sua energia parecia inesgotável, mas muitas vezes eu estava exausta. Depois daquele período inicial de lua de mel, Rinpoche se tornou muito mais desafiador. Como meu professor, ele estava comprometido em me livrar de hábitos negativos e a encontrar a liberação em minha mente. Eu não conhecia ele, mas quem conheceu disse que ele era bem difícil de lidar, assim, era bem enérgico. Aí tinha que ter uma conexão, né? Uma das pessoas que me contou um pouco sobre ele foi o Enio Burgos, né? Quando ele esteve aqui em casa. O Enio Burgos ajudou a montar o Templo de Três Coroas. O Enio Burgos era o tesoureiro, bem no início, assim, bem no início, quando ele estava ainda juntando dinheiro. E o Enio era para ser um dos lamas, né? E ele não quis ser. Ele queria seguir outro caminho. Bom dia, Marielle. Mas ele conta que era uma energia assim, muito, muito poderosa, assim, às vezes um pouco desenfreada. Eu não sei, não conheci. Só que me conta. Como ele trabalhava com você? Foi uma relação professor-aluno realmente espinhosa. Era difícil porque eu tinha uma personalidade raivosa e uma fala áspera. Bom dia, Sá. No mundo dos jornalistas de Nova York que eu havia deixado, o discurso duro e cínico parecia impor respeito. Com Rinpoche, isso não acontecia. E se eu ficava com raiva, ele explodia em pura ira.
compassivo, mas avassalador, de suspender os pensamentos. Então aprendi a falar cada vez com mais cuidado. Mais tarde, vi claramente como minhas palavras e meu tom de voz feriam os outros e desenvolvi uma motivação mais pura e com respeito à minha comunicação. Eu era assim também, acreditem. Eu feria as pessoas com as palavras, assim, há muitos anos atrás. Tinha uma fala muito enérgica, muito raivosa, assim, nesse sentido de não perder tempo, assim, era um workaholic, né? Eu costumo acordar cedo, mas eu acordava às 2 da manhã e estava mandando mensagem para os estagiários e arquitetos às 13h30, 4 horas. Vamos. O que vocês estão fazendo? Que não estão aqui ainda no escritório? Era completamente diferente dessa pessoa que vocês estão vendo agora. Viajava o Brasil inteiro projetando, era um completo insano. Não havia tempo para outras coisas. E as minhas falas eram muito cortantes, assim. Muito. E aí eu vi que aquilo não estava funcionando. Aquilo ali não. Então, para quem me conhece hoje com essa voz tranquila, ela é fruto dessa prática. Dessa prática constante. Uma prática ininterrupta. Olha a prof. Amanda chegando ali para dar aula de yoga daqui a pouquinho. Olha ali, toda linda, bela. Olha que mulher linda, poderosa. Já tomando cafezinho. Já ligou lá? Que bom. Aí, ó, 7h15 tem yoga com a Amanda. Dá tempo ainda, é só correr. Quem está aí em São Paulo... Pode? Pode, online, ó. Quem está em São Paulo, online. Bora lá, então. Porém, tudo isso demorou muito e tivemos problemas de comunicação por causa da língua inglesa tibetana e em função das diferenças culturais. Mesmo assim, as tempestades passavam e sua clareza irada era como um raio. Depois disso, o ar ficava limpo, sem nenhum resíduo de ressentimento. Apesar desse difícil processo de transformação, nunca pensei em romper o relacionamento. Eu reverenciava sua sabedoria e não conseguia me imaginar de outra forma que não entediada sem ele. Então é isso, né? Troço doido, assim, essas relações. Mas a gente tem que ter cuidado, né? As relações não podem ser tóxicas a ponto de uma outra pessoa abafar, né? Então tem que ter cuidado. Vamos fazer uma prática de estabilização. Tu já cheirou a flor lá fora? Aquela branca? Não. Aquela flor tem um cheiro maravilhoso. É uma flor que é da flor do... É um falso... Jasmim? Lembra o jasmim o cheiro, mas ela é um falso gengibre, assim, essa planta. Umas flores grandes, brancas, assim. Tem um cheiro maravilhoso. Invade a sala aqui. Parece jasmim. É muito lindo esse cheiro. Então, uma postura de prática para hoje, quarta-feira. Deixando que o corpo vá se acomodando. E nessa acomodação do corpo, a gente já vai percebendo essa mudança de atitude interna. Em que a gente passa de uma tensão para outra. Sai desse momento cognitivo de estar ouvindo o texto e reagindo ao que é falado. Para uma percepção pura do que acontece. Ouvindo todos os sons. Percebendo qualquer movimentação, qualquer sensação no corpo.
a experiência no momento presente. E essa forma de trazer constantemente a mente para esse corpo, através da observação das sensações, vai nos trazendo lucidez e clareza. E talvez nesse momento a respiração comece a ficar mais sutil, mais suave. Talvez haja um relaxamento em algumas partes, talvez tensão em outras. Apenas observe e vá trazendo atenção para a respiração. Percebendo esse fluxo interno e externo da respiração, esse movimento contínuo do ar entrando, do ar saindo. Nesse momento, mais nada importa, apenas observar o ar entrando e saindo. E agora, nesse espaço de quietude do corpo e da mente, faça a seguinte pergunta para si: como eu venho tratando as pessoas com palavras e gestos? E com essa pergunta em mente, levem durante o dia como um gatilho. Toda vez que for falar, observem as suas palavras. Se elas são ásperas ou são amorosas. Apenas observe. Esse é o primeiro passo. Para quem vai continuar, permaneça nesse estado de observação da respiração. Os demais, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia e até amanhã.